Vale apresentou ao Ministério Público e aos órgãos ambientais um plano para conter os rejeitos que vazaram da barragem Rum no Rio Paraupeba. Até ontem eu tinha visto, já tinham sido 100 quilômetros de rio atingidos, né? Então, são 45 pontos, né, André, de monitoramento da água desse rio Paraupeba até lá a foz do Rio São Francisco. Isso. Vamos mostrar a imagem do plano da Vale, que foi apresentado no Ministério Público e os órgãos ambientais. Ali, ó, na base, cor caramelo, barragem 1. É o primeiro trecho onde a Vale, nas imediações da barragem que rompeu, pretende fazer a remoção dos rejeitos que eles chamam de grossos e pesados. O trecho 2, mais acima, que é esse laranja forte, Juatuba, tem aproximadamente 30 quilômetros de extensão do rio Paraupeba, e aí a dinâmica, segundo a Vale, é outra. Nesse trecho estaria concentrado o material que eles chamam de fino, silt e argila. O procedimento será a dragagem e a destinação para o lugar adequado, que eles não dizem qual é. Eu queria fazer essa ressalva. O trecho 3 é o mais extenso, 170 quilômetros de extensão, vai de Juatuba até a usina de Retiro Baixo, e esse também, segundo a Vale, teria a água com sedimentos que eles chamam de ultrafinos, deixam a água muito turva. E aí, ao longo desse trecho, eles vão usar, aspas, diferentes ações conforme as características do curso d'água e do material presente no rio. Portanto, eu não sei o que isso significa exatamente. Creio que eles têm um repertório de práticas para tentar reduzir a turbidez da água, etc. Uma das práticas, a gente já conhece aqui no Rio de Janeiro, que eles chamam de... Posso te pedir licença para chamar a repórter, que eu estou com medo de perder o sinal com ela. Porque a gente tem uma repórter que está ali em Pará de Minas, né? Você vê aí no mapa onde é Pará de Minas. Eu quero saber quantas barreiras já foram instaladas aí. Esse terceiro trecho que foi mostrado, né, Marcela? O que você conta para a gente? Boa tarde. Oi, Maria, boa tarde. Eu gostei da explicação porque é exatamente isso, né? Essas barreiras serão instaladas para poder filtrar esses rejeitos, né? Minimizar esses impactos. Essas barreiras, uma foi instalada ontem. O trabalho de hoje seria a instalação de 2 barreiras. Por isso, é muito importante essa atenção, a população ter essa atenção para a situação de lá. Esse trabalho deveria ter sido concluído, porém está um pouquinho atrasado, mas a previsão é que essas barreiras sejam instaladas ainda hoje, ali no Rio Paraupeba, perto da captação de água de Pará de Minas. A intenção era fazer essa instalação justamente para poder evitar, né, que a água seja contaminada. Só que uma situação que é muito complicada é que foi feita uma análise da água do Rio Paraupeba e já foi comprovada, essa informação é do governo de Minas Gerais, que essa água ela pode trazer riscos para a saúde humana e também para a saúde animal. Então agora, neste momento, alguns técnicos estão percorrendo fazendas, orientando os produtores rurais para que essa água não seja consumida de forma alguma. Aqui em Pará de Minas, por enquanto, a situação está tranquila, porque são 3 reservatórios, né, 3 estações de tratamento, 3 lugares onde essa água é captada. Então, por enquanto, uma está fechada, que é do Rio Paraupeba, mas outros 2 ribeirões estão dando conta desse recado, viu, Maria? Que bom, é uma grande central de captação de água, né, da cidade, que tem que atender a 100 mil habitantes dessa cidade. Agradeço demais a querida Marcela por nos trazer essas informações de Pará de Minas, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente está falando de abastecimento de água. A gente já sabia, né, que podia estar chegando perto aí de Pará de Minas e estão sendo colocadas essas barreiras para que essa água não seja contaminada. Mas a água, pelo que o relatório que eu vi de manhã, a água está com 20 vezes mais chumbo e mercúrio do que o suportável, o tolerável. Nós sabemos que esse tolerável já é uma coisa discutível muito entre nós. Agora, 20 vezes maior, né, eu acho que é problemático mesmo. A gente estava falando do imponderável. A Vale não tem certeza da dinâmica com que a lama avance, o que vai ser possível fazer ou reter com essas membranas, com essas barreiras. Agora, eles admitem a possibilidade de usar uma substância química chamada floculante. Você tem que pedir autorização para o órgão ambiental. Não pode. Se o órgão ambiental autorizar, você joga e ele agrega o sedimento. Você começa a ter blocos de sedimento para fazer remoção. Usa-se isso. Quando você capta água bruta para transformar em água potável, a água tem impureza, você joga floculante. Tratamento de esgoto, joga floculante. Então, na prática, a gente vai transformar o Paraupeba em um rio, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa experiência, onde você trata o esgoto a céu aberto.
Você vai jogar o que não é para jogar, porque tecnicamente o rio, para você ter que usar isso, está ou morto ou quase morto. Dispersa essa substância química para tentar reduzir a encrenca mais à frente. É lamentável que o Brasil, que é o campeão mundial de água doce, milhares de rios, córregos, a gente estejamos declarando o atestado de óbito de mais um rio, ou trecho de um rio, por conta disso. Eu falando ontem com uma moça de lá, eles não lutavam tanto contra a barragem na área de Casa Branca, mas é um grupo ambiental que acha que ali é o quadrilátero das águas e não o quadrilátero do ferro. Então, uma grande luta ali em torno de usar bem a água, que é pouca, ou usar a exploração de ferro. E essa questão é uma questão, daqui a alguns anos, eu creio que vai ficar clara, que a água é mais cara que o ferro. Mas, por enquanto... Por enquanto, o ferro está ganhando. Por enquanto, o ferro ganha, né? Me chama muita atenção esse avanço, não são tantas consequências que pode haver um rompimento de barragem como esse, né? Me chamou muita atenção esse avanço pelas águas. Eu lembro que eu falava, Trigueiro, estão dizendo que não vai chegar ali na região de Três Marias. Maria, isso não dá para saber. Ontem choveu a beça, aí o negócio vai com mais velocidade. E lá do Nordeste estão telefonando sempre, eu tenho falado com muita gente, inclusive com um senador ontem que já quer abrir uma CPI, porque no Nordeste eles estão curiosos. O que vai acontecer? Eles sabem que o São Francisco não está... Então há uma grande inquietação no Nordeste sobre o resultado desse trabalho. Porque o rio, né, em questão, Paraupeba é afluente do rio São Francisco. Eu me lembro muito da minha angústia, à época da tragédia de Mariana, né, que dizia assim, gente, o Rio Doce passa por mais de 320 municípios, em Minas, do Espírito Santo, e você ia vendo aquela degradação, aquela destruição que por onde passava tirava a esperança, né, de sobrevivência, de subsistência de tanta gente.